Boa noite, associados da NESE e também os associados da Sindismil. Estamos aqui nessa noite numa breve reunião com o Dr. Jorge Brito, presidente da Sindismil. Estamos também com o Dr. Oliveira, que é o nosso assessor jurídico aqui de assuntos militares. E para quem aqui não me conhece, sou o Carlos Lacerda, atual presidente da NESE. Então, dou boas-vindas aos doutores que estão aqui e passo a palavra de imediato, para não perder muito tempo, ao Dr. Jorge Brito. Doutor Jorge Brito, se o senhor quiser se apresentar, falar um pouco do senhor, fique à vontade. Obrigado, Carlos. Boa noite, meu nome é Jorge Brito, todo mundo me conhece, eu sou o presidente do Sindimil, fui eu que levei a demanda dos senhores agora dia 4/12/23, lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, a gente vai começar a conversar mais adiante. Então, eu passo a palavra para o Oliveira para ele dar continuidade. Ok. Mais uma vez, obrigado aí pela presença do Dr. Jorge, ao Lacerda também. E sem mais delongas, a gente vai passar qual vai ser a dinâmica aqui, que é uma dinâmica que a gente sempre faz, né? De responder questionamentos e os senhores estão livres aí para fazer qualquer comentário, interagir, um na resposta do outro, se for o caso. Ok? Então, o que ocorre? Algumas pessoas têm feito questionamentos associados, não associados e agora também os nossos irmãos fuzileiros navais. De modo que eu vou começar com os 3 primeiros questionamentos que são meus e vou passar a palavra para o Dr. Jorge com as respostas às perguntas, ok? Então, vou começar aqui já de início. Primeira pergunta: por que a NESE não se une aos movimentos orgânicos que têm aparecido, né? No caso, participar de podcasts, reuniões e manifestações. Não seria o momento de unirmos? Ok, olha só, a resposta a essa pergunta, ela vem de uma dificuldade que a associação pode ter em juntar uma entidade que tem CNPJ a grupos sem representatividade. Essa união, ela gera uma presunção de representatividade desse grupo, e nós não podemos fazer papel de sindicato. Existe sindicato para estar representando esse pessoal, que é o Sindimil, através do Dr. Jorge. Então, quem não puder, não achar conveniente, o Sindimil pode representar esse pessoal. Do contrário, a NESE não pode fazer esse tipo de representatividade. A segunda questão de nós não nos unirmos a esses tipos de movimentos orgânicos é porque, em princípio, pelo menos os 2 últimos que ocorreram, que foram manifestações, elas partem, em princípio, de premissas falsas, ou pelo menos que não se consolidaram ao longo do tempo, que seria uma sentença da CIDH, que não foi mostrada até hoje. A associação ela não pode se unir a esse tipo de questão, e também a uma nota de empenho que até hoje não apareceu. O Dr. Jorge, que é um especialista na área, que é um dos motivos dele estar aqui, ele vai estar podendo, vamos dizer assim, esclarecer isso para vocês. Pergunta 2. Quanto a uma possível vitória na DPF, os efeitos erga omnes vão servir para todos? Isso é uma questão do próprio STF que vai dar essa colocação deles caso dê tudo certo com a DPF. E as tentativas também de conseguir esse erga omnes, né, efeito para todos nós, ela sempre se inicia da primeira instância, onde eu vou passar para vocês, lógico, na edição do vídeo, que quem entra na primeira instância vai passar pelo primeiro juiz, ele vai dar a decisão, a aeronáutica enrola, passa pelo segundo juiz, ela dá a decisão, a aeronáutica enrola. Isso aí é uma questão que vai aparecer na edição do vídeo. Vamos lá, pessoal, só para a gente não perder aí a nossa reunião com o Dr. Jorge, eu vou fazer uma explicação rápida para vocês como pode ser uma falácia essa questão de que o efeito erga omnes seja tão rápido assim como pensam e tentam passar para a gente. Muitos advogados, eu não vou dizer que todos podem ser mau caráteres, mas tem, podem dizer que vai ser rápido, assinam um contrato com você, no caso, né, de uma decisão, né, da nossa DPF, e vão dizer que vai ser rápido. Aí vocês ficam pensando que é uma semana, vai demorar 2 semanas, no máximo 1 mês. Aqui é um belo exemplo disso aí. Após o advogado assinar o contrato, segurou o teu contrato,
pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele já está com seu contrato e não é tão rápido assim. Um exemplo é essa decisão aqui. Vamos lá para a decisão, pessoal? Olha só, vou ler aqui rápido para vocês aqui. Vamos lá. Olha só, a AGU, pessoa jurídica de direito público interno, nos autos do processo em epígrafe, por seu procurador ex-lege infrafirmado, de conformidade com a lei tal, de dezembro de 1993, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos autos do processo em epígrafe manifestar ciência do referido despacho de FLS 41141. Nesse sentido, é interessante trazer um pequeno histórico quanto aos fatos, de modo a comprovar que, no que toca à atuação desta Procuradoria-Geral da União, todas as diligências possíveis estão sendo tomadas. Ou seja, isso aqui é a AGU já se explicando para o juiz, que já tentou contato várias vezes com a Aeronáutica para ela cumprir sentença e ela não cumpriu. Então vamos lá ao histórico da AGU aqui, ó, coisa rápida, hein, pessoal? Aqui, ó. Assim sendo, em 12 de março de 2018, por meio de ofício número oficiou-se o Comando Aeronáutica com o fito de que fosse informada especialmente o cumprimento da decisão judicial. Não cumpriu. Aí depois vem, isto posto, em 13 de abril de 2016, conforme comprova a documentação das FLS 428, por meio de ofício oficiou-se ao Comando Aeronáutica com o fito de que fosse informado especificamente do cumprimento da solicitação do órgão militar para fim de cumprimento ao julgado. Todavia, novamente, novamente o órgão se quedou inerte, ou seja, cagou mole para a decisão. Veja bem, hein? Vamos para o próximo aqui, ó. Dando continuidade, está aqui, ó. Mais um oficiamento e não foi cumprido pela Aeronáutica. Ademais, em 29 de maio de 2018, por meio de ofício número reiterou-se o ofício do Comando Aeronáutica, assessoria jurídica do terceiro comar, olha lá, em terceiro comar, com o ofício de que fosse informada especificamente do cumprimento da decisão judicial, junto com demais documentos necessários ao seu pronto atendimento. Contudo, olha lá de novo, olha aí o erga omnes, a galera, vamos dizer assim, esperando por meses a fio a isso, não anos, né? Vamos lá, contudo, para a par do prazo decorrido, bem como as inúmeras diligências praticadas, não obteve resposta do órgão administrativo referenciado. De toda sorte, cabe ressaltar que, infelizmente, não cabe a esta Procuradoria-Geral da União manifestar-se diretamente no feito, podendo tão somente oficiar aos órgãos administrativos com a atribuição para tanto. Veja bem, desta feita, vem requerer diretamente que determine diretamente ao órgão o cumprimento do referido despacho das folhas tendo em vista a importância do cumprimento da decisão judicial. Olha lá, 2018. Por que eu deixei aqui 2018? Essa decisão, ela não foi cumprida até hoje, mesmo com várias diligências. Então, quem está achando aí que vai entrar com um erga omnes e na semana seguinte já está tudo resolvido, é bem complicado, entendeu, pessoal? Principalmente não sendo parte de processo. Mas aí, como eu sempre digo, é somente a minha opinião. Segue para a videoconferência. Terceira pergunta. Falem sobre o dito pedido de dissolução da ANES, onde a AGU realmente pediu a dissolução da ANES nessa nossa DPF. Bom, vou dar uma lida rápida aqui na conclusão da AGU, no pedido da AGU. Vou ler para vocês e vai aparecer na edição. Conclusão da AGU. Ante o exposto, a Advocacia Geral da União manifesta-se preliminarmente pelo não conhecimento da presente arguição de descumprimento do preceito fundamental e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pela autora. São esses, excelentíssimo senhor relator, as considerações que se tem a fazer no momento, cuja juntada aos autos ora se requer. Ou seja, não houve nenhum pedido de dissolução da ANES nesse posicionamento da AGU, e qualquer coisa que tenha a esse respeito é invenção do pessoal, ok? Então, vou passar agora as perguntas aqui ao nosso convidado, Dr. Jorge Brito. Dr. Jorge Brito,
vou passar a primeira pergunta ao senhor aí, o senhor responde da maneira que o senhor achar pertinente. Doutor Jorge, a primeira pergunta. Se o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal diz que não pode existir sindicato, como o senhor Jorge Brito conseguiu fundar o Sindimil, Distrito Federal, e qual a situação atual do mesmo? Resposta ao senhor. Vamos lá. Antes de fundar um sindicato, Sindimil, eu peguei um avião e fui em Washington. Comuniquei à Comissão Americana de Direitos Humanos, a advogada que me recebeu lá em Washington, e disse que ia fundar um sindicato. Aí ela disse que não tinha nenhum impedimento para nós militares reformados desse sindicato. Volto para o Brasil. Faço tudo que tem que ser feito para a fundação do sindicato. E o tabelião, que é um colaborador da Justiça, ele faz o registro do sindicato. Se o tabelião fez o registro do sindicato, é porque nós podemos ter sindicato. O que é que aconteceu? A AGU foi lá investir para dissolver o sindicato, ele falou só com a sentença transitada em julgado eu fecho o sindicato. Aí foram lá na Receita Federal, sem ampla defesa, sem contraditório, e simplesmente defenestraram o CNPJ do sindicato, consequentemente encerrou a nossa conta bancária, não posso ter conta. Depois volta lá, pressiona o tabelião, no ato unilateral, na via administrativa que não pode, ele vai lá e caça o registro do sindicato. O fato só ocorreu em 64, naquele período negro, né? Então, nós estamos hoje, doutor Oliveira, estamos sob júdice hoje, esperando uma decisão de primeira instância que vai chegar até o STF, sobre sindicato de fato, não de direito. Porém, nós, na pessoa da personalidade física, jurídica do sindicato, nós protocolamos a peça de vocês lá na Corte Americana de Direitos Humanos. Lá nós somos sindicato de fato de direito. Então, o sindicato nasceu com vulgo em tratados internacionais. Hoje, a Constituição Federal ela não está mais no topo da pirâmide. Existem leis, existe jurisprudência, existem tratados internacionais que estão igual a ela e acima dela. Perfeito. Ok, só para complementar o entendimento da resposta do senhor, então o que ocorre? O sindicato ele é aceito na corte como de fato de direito, independente do que possa estar acontecendo no Brasil. É essa a compreensão? Essa é uma sentença do Ricardo Baema, versus Panamá, com vulgo no artigo 16, liberdade de associação. Nós somos sindicato de fato de direito no âmbito da OEA. Ok. Segunda pergunta, doutor. Quem foi o verdadeiro autor da primeira denúncia na CIDH no ano de 2015, peça inicial P1094/15? Qual foi o principal pedido dessa denúncia e se estão presentes a Marinha, o Exército, se eles estão inclusos nessa denúncia? Essa peça foi feita por mim, para uma associação de Brasília. Eu montei a peça. Depois que eu voltei de Washington com os dois, eu estive lá em Washington para fazer o protocolo com ele. E depois de um tempo eu fui na casa deles e pedi para ver o número do computador, ele estava do meu lado. Ele que estava no computador estava do lado. Basta ver o número do processo, ele me negou. Ou seja, o princípio da confiança é somente de mim para ele, dele para mim não tem. Ele me negou o número do processo, achando que eu não poderia ver, né? Eu fiquei calado e me afastei, porque eu não insisto com esse tipo de gente. Me afastei. Então, ele se achando de perto, protocolar na Corte Americana, na Comissão Americana, é diferente do Brasil. Eu faço isso aqui para escritório de advocacia, eu faço isso para advogado, porque não é a mesma dinâmica. Ele protocolou lá uma bobagem, fez uma juntada de uma bobagem, e o 1094/15, ele foi defenestrado, ele não existe na OEA. Tanto é que tem vídeo aí, um colega aí mostrando que ele não faz mais sentido. Segunda resposta do senhor, aquela peça se resumia tão somente ao SEST. Não tinha fuzileiro naval e nem tinha exército. Eu não conhecia os fuzileiros navais, depois que eles me procuraram. A peça 1094/15, ela se tem referência apenas de soldados do SEST. Ou seja, então, pela compreensão, e o melhor de tudo, dito pelo próprio senhor, não existe nem fuzileiro naval nessa primeira peça e nem exército. O resto, quem fala a respeito disso aí é balela, conversa fiada. As pessoas que fazem esse comentário
são pessoas infelizes, a gente não sabe qual é a intenção, tá? Porque eu sou o autor da peça, eu que fiz a peça. E eu tenho como provar no meu passaporte que eu viajei. Eu tenho lá foto com eles no hotel, eu tenho foto com eles na frente da corte, porque eles não sabiam a dinâmica. Foram lá só uma vez e achavam que entendia, não é desse jeito. Não é assim não, né? Então lá não tem, repetindo, você repetiu. Lá não tem o Exército Brasileiro e também não tem os fuzileiros navais. A peça se reporta aos direitos do SESC. Ok. Vamos então à terceira pergunta. O que aconteceu com essa denúncia, o senhor já colocou, e se ela está em sigilo? E por que não se consegue visualizar na CIDH? Porque a narrativa agora, hoje em dia, é que essa peça é sigilosa e ninguém tem acesso, por isso podem se criar várias histórias a respeito disso. Essa peça realmente ela está em sigilo e por que não consegue ser visto na CIDH, no site? O que eu fico admirado de cabelo em pé é que essas pessoas fazem essas narrativas e não sabem o que é CIDH, nunca leu um tratado internacional, não sabe o que é Pacta Sunt Servanda, não tem uma denúncia lá, nunca botou o pé lá e começa a falar essas bobagens. Vamos lá falar o que é de sigilo nos dois sistemas, Comissão Americana, que é um órgão, e CURT, que é outro. O sigilo se reporta ao processo, você adentrar dentro do processo sem você ser parte. No entanto, todas as vezes que os dois órgãos eles emitem algum acordo, sentença, e a comissão recomendação ou indicação, qualquer coisa do gênero, existe o ato de publicidade. Isso é automático. Não existe esse sigilo que essas pessoas criaram e inovaram na ordem jurídica internacional. Não tem esse sigilo. Tem um vídeo aí, eu já vi o vídeo. O companheiro passando o vídeo, ela foi defenestrada. Essa denúncia 1094/15 foi defenestrada, ela não existe mais por conta da peça que ele fez juntada, fez errado. Por exemplo, aqui você pode entrar com recurso de embargar, lá não é embargo, é outra palavra, entende? Então tem coisas diferentes, não é igual isso aqui. Uma pergunta, Ok. Dr. Jorge, essa palavra defenestrada, para quem não conhece, significa o que? Ela foi cancelada? Bom, você imagina uma fumaça, imagina uma fumaça subindo, a fumaça não desaparece? Sim. Depois você não vê mais a fumaça. Defenestrada não acabou. Acabou. Defenestrada, fulminada, acabou. Perfeito. Ok. Vamos para a próxima pergunta então. Existiu uma preparação, divulgação e convocação para manifestações neste mês de fevereiro, agora de 2025, né? Neste contexto, divulgou-se um áudio de um pessoal fuzileiro naval, onde ficou subentendido, né, após uma reunião entre esse fuzileiro naval e mais um terceiro, e o Dr. George, que teria ficado decidida a união entre o SED e os fuzileiros navais, tendo como base justamente essa decisão da CIDH do processo 1094/15. E uma certa nota de empenho. O senhor teve ciente dessa reunião e dessa decisão de união com base nessa decisão? É uma pergunta que foi feita pelo associado. Eu fui comunicado pela pessoa que ia se encontrar com aquela outra pessoa, vocês sabem quem é. Eu me tornei neutro, eu não compareci nessa reunião, eu não sou parte dessa reunião, eu não autorizei falar em meu nome, eu jamais faria uma junção de vírus finais e sintomas de condutas reprováveis, tá? Então eu não autorizei, se falou o meu nome, foi uma coisa unilateral dele, eu não fiz nada disso aí, eu não autorizei nada sobre isso aí. Tem mais a pergunta que segue. Ok. Eu gostaria muito que a união existisse, porque 1 e 1 é 2, seria formidável 1 e 1 ser 2, e isso é bom para todo mundo. Você nunca vai ver. Eu desafio aqueles que não gostam de mim a me mostrar uma mentira minha. Eu minto. Mostre para mim, eu vou me retratar publicamente. Eu não trabalho com uma mentira. Eu não trabalho olhando nos olhos e não sou psicólogo para acreditar em você. Comigo é no preto no branco. Esse processo, no dia 4 de dezembro de 2023, foi apenas um protocolo de uma denúncia. Não tem nada. Não saiu nada.
Caso prospere um sim ou não, imediatamente eu vou fazer um vídeo e vou tornar público. Porque pertence a vocês, não a mim. Então, eu não gosto, eu odeio mentira. Eu odeio que as pessoas sejam enganadas. E principalmente pessoas fragilizadas do ponto de vista social. Entende que se tivesse uma decisão, eu lançaria a luz dos fatos e acabaria esse problema. Então, eu não me uniria com mentira. Eu até comento que a união ela é sempre válida, mas ela não pode acontecer com base em premissas falsas ou com base em afirmações que elas não se concretizam ao longo do tempo. Entendeu? Então, se unir com base em mentira, com base em questões que não se concretizaram, realmente não pode vir coisa boa disso aí. Mas são opiniões nossas, né? Outra pergunta, doutor. Não, tá faltando responder a nota de empenho. Essa aí, é a nota de empenho, né? Quanto à nota de empenho, no valor de 6 bilhões de reais para o SED, uma vez que essa nota de empenho também seria consequência, né, da decisão da CIDH, isso aí existe, o senhor tem conhecimento, muito maravilhosa essa nota de empenho, né? Teve um companheiro aí que ele teve um trabalho zero de notificar o CIAF, que é o Sistema de Financiamento da Administração, tá? A nota de empenho, o seu caput, lá no cabeçalho dela, lá em cima, ela tem que dizer a destinação dela. Um total de 16 bilhões, tá? Boa isso, confuscando o CIAF, você não encontra essa nota de empenho. Você não consegue encontrar ela. Vamos para a próxima pergunta, doutor, para a gente não se delongar muito, né? Foi afirmado que uma ONG chamada Justiça Global seria a verdadeira autora da denúncia, né, no caso da P1094/15 da CIDH. Contudo, houve vários pedidos de informação a esta ONG, onde ela afirmou não ter peticionado. Existe, doutor, essa possibilidade de uma ONG estar mantendo sigilo a respeito disso aí e peticionando em uma petição que já foi defenestrada? Olha só, muito embora eu fiz a peça 1094/15, mas ela pertence a uma determinada associação que assinou com o presidente. No caso, esse cidadão seria notificado, tá? Esse cidadão seria notificado. Sem resposta da ONG, eu mandei um pessoal meu ir lá na ONG do Rio de Janeiro e a resposta que não é verdadeira. Ou seja, mentira tem perna curta, gente. Não adianta trabalhar com mentira. E o cidadão aduz que foi a ONG Justiça Global que fez essa peça antes de 2015, a responsabilidade é única e exclusiva dele. Porque ele vai ter que pegar alguma coisa e mostrar. Porque a Justiça Global já se manifestou dizendo que não tem nada de lá. Ok. Próxima pergunta. Sobre o Procurador da República do Rio de Janeiro, Dr. José Ambrosio dos Santos Júnior, qual a sua relação com a primeira denúncia 1094/15? Existe alguma relação desse procurador com essa denúncia que o senhor tenha conhecimento? A narrativa do cidadão é que esse processo aqui é um acompanhamento dos fuzileiros navais. Está parado, tá? Esse processo aí com o doutor Gessé está parado. No entanto, olha que coisa irracional. Vamos lá. É uma dinâmica. 1094 transitou no Brasil. Não transitou nos nossos tribunais. Ele não é um processo. Ele é uma queixa. Ele não é um processo. O cidadão fala que é um processo. Se ele não saiu da corte e a comissão não julgou, qual é a relação que tem o doutor Gessé com o processo que foi defenestrado, está arquivado, não existe mais no mundo jurídico? É simples raciocinar. Então, citar que aquele processo tem alguma ligação com o doutor Gessé, com a Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, é meio duvidoso essa afirmativa. Também acho. Agora, uma próxima pergunta. Agora, em 4/12/2024, o senhor, desta vez como sindicato, protocolou uma nova denúncia em uma instância acima, na Corte IDH. Quem são os atuais beneficiários dessa petição? Só uma correção, 4/12/23, tá? Perdão, 23. Eu estive lá com aquele fuzileiro
E quem são a peça, os agentes beneficiários dessa peça? São os fuzileiros navais e os soldados SESD. Não tem exército brasileiro lá. Então, a peça que foi protocolada em 4/12/23 são o SESD e os fuzileiros navais. E mais ninguém. Se tem alguém criando aí a terceira daquela peça, ele não dá. Ok. Vou ver se tem mais 2 perguntas aqui. Tem mais 3 perguntas aqui para o senhor, doutor. Vamos lá, prosseguimento. O doutor Jorge vai fazer a defesa do SESD e dos fuzileiros na Corte IDH nessa nova denúncia, ou cada grupo vai enviar o seu próprio representante? Olha só, a parte do direito internacional, eu estou habilitado a fazer a defesa, a sustentação oral. Não precisa ser advogado, até o senhor pode ir. Seria bom que dominasse o inglês e dominasse o espanhol, tá? Português é uma das línguas oficiais da corte, não quer dizer que tem alguém lá para traduzir para você, não, tá? Sim. Então, eu vou fazer a defesa dos fuzileiros navais e em relação ao SESD, da defesa do SESD, eu vou solicitar que o senhor me acompanhe caso a corte ache pertinente a nossa presença. Respondendo, eu irei fazer a defesa dos fuzileiros navais, irei fazer a sustentação oral internacional e o SESD será representado pelo senhor devido ao seu conhecimento. O senhor tem um conhecimento que eu não tenho, o senhor domina o que eu não domino. Isso a gente tem que ter muita simplicidade em afirmar, isso não é vergonha, isso é mérito. Então, eu gostaria muito que o senhor estivesse comigo, para o senhor fazer a sustentação e eu fazer a tradução, se for o caso. Convite assim. Ok, vamos para a próxima pergunta. Existe, isso aí é um comentário até de várias pessoas que pretendem se beneficiar por fora, né? Existe efeito erga omnes em decisão da Corte DH, ou seja, algum efeito que seja semelhante ao efeito erga omnes na Corte, caso prospere? Erga omnes quer dizer para todos, tá? Olha só, eu protocolei aquilo lá. Eu disse que era um sindicato e eu assinei embaixo. Vai chegar um momento que a Corte vai ter um monte de ações que eu vou ter que dizer aqui embaixo, tá? Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre ela. E um dia, se prosperar, se aquilo lá prosperar, vai chegar uma sentença. A sentença só alcançará aqueles que estiverem na redação da Corte. Entendeu? E o camarada tem um advogado que andou dizendo, acho que ele é de São Paulo, que era erga omnes. Não é, o senhor está equivocado, doutor. O senhor precisa ler a dinâmica, entendeu? Da OEA. Só serão beneficiados aqueles que estão na relação da sentença da Corte. Porque uma vez a AGU teve o tupete de dizer que eram 17 pessoas. E a gente sabe que o universo não é esse, o universo é de milhares. Então vai chegar um momento que a Corte vai dizer, apresente a relação nominal das vítimas. Então eu, como candidato, vou ter que mandar essa relação nominal. Ainda não chegou porque o processo lá não temos resposta. Ok, seria tipo um efeito interpartes, né? Se eu não me engano. Correto. Só quem está na sentença será beneficiado. Se você não está na sentença, eu sugiro que você consulte os universitários, pergunte ao seu advogado de São Paulo, que disse que era erga omnes, e manda ele botar seu nome, simples assim. Se ele conseguir, show de bola. Ok, vamos para a próxima. Uma vez que a nova petição foi protocolada, outras pessoas ou entidades podem ingressar com pedido na CIDH nessa petição nova e com isso inserir pessoas ou grupos de pessoas nesse novo processo? Ou seja, invadir ali, né? Exatamente, vamos lá. Na Corte Interamericana não existe terceiro interessado, não existe aquele amicus curiae, né? Não existem esses dispositivos na Corte. Aquele terceiro interessado tem interesse em entrar no processo, o juiz chama, amicus curiae também não funciona desse tipo. Só aparece lá quem é convidado, quem ela chama. O que está acontecendo? Tem pessoas que estão querendo fazer uma baixa assinada, né? Para se habilitar no processo lá. O processo é de um sindicato, só querendo ou não, o processo é de um sindicato. Só odeia tanto o sindicato, só difama o sindicato no 141, 142, para dizer que é inconstitucional nós temos sindicato. Na mesma proporção, doutor, eu posso dizer que a sua reintegração também é inconstitucional. O senhor desconhece, o senhor nunca leu um tratado internacional, o senhor nunca leu uma sentença da Corte, o senhor desconhece
O senhor desconhece. Então, o senhor não consegue entrar naquele processo. Quem assinou aquela peça inicial fui eu que assinei. Se prosperar, o que é que vai acontecer? A corte vai dizer, me apresente que eu provo que você é um sindicato. Eu vou ter que mostrar a posse do sindicato, as datas do sindicato, que eu sou o presidente do sindicato, e o registro em cartório. Mas eu já botei lá, sindicato de fato, já contei a historinha do cartório para eles. Então eu vou mostrar isso aí. Então eu provei que eu sou um sindicato. Eu provo que eu sou um sindicato. Só quem entra naquele processo sou eu. Não adianta intervenção de terceiro, não existe. Tá? Se o senhor está achando que o senhor vai fazer abaixo assinado, agora eu aviso aqueles que vão assinar abaixo assinado. Tenha certeza, quando o senhor assinar abaixo assinado, o seu nome não estará na relação. Porque quando eu mandar a relação para a corte, eu vou tirar o teu nome, porque o senhor tentou contra o sindicato. Desde 2015 eu venho colecionando difamações e ataques. Eu tenho aqui no meu computador, quando o camarada me ataca, sai o número dele lá, não sai? Em cima, não sabe? Aqui tem um sistema que a gente consegue localizar o nome. Eu tenho uma relação aqui no nome de todos. Todos os senhores que me atacaram, todos os senhores que atacaram a minha honra objetiva, subjetiva, nunca me nunca disse que o senhor era feio, entendeu? O senhor atacou o sindicato, eu tenho a certeza, o seu nome não constará na relação. Eu não irei colocar o seu nome na relação, sabe por quê? Porque o senhor atacou o sindicato. O senhor atacou o sindicato quer se beneficiar de uma ação do sindicato. É irracional. E isso aí eu vou fazer mais para frente, vou botar a relação dos senhores que atacaram, dos senhores que atacaram o sindicato, entende? E vou comunicar à corte que vocês, pessoas ingratas, vocês não fazem parte do sindicato. Qual é a associação que eu trabalho hoje? É a ANESE. Por quê? Porque é transparente. Qual é a associação hoje que eu tenho comunicação? É a ANESE. E mais nenhuma outra. Mesmo porque a situação jurídica da ANESE, o trânsito julgado na decisão do Supremo Tribunal Federal, diz que ela é legítima. E acabou. Agora, se existem 10 associações, por enquanto tem condutas que eu não aprovo. Eu não vou estar brigando com ninguém. Agora, cidadão, pode ter certeza, eu vou ser repetitivo. O senhor que me atacou, o senhor que atacou o sindicato, o senhor que vai assinar esse abaixo assinado, o senhor tentar entrar lá no processo que é meu, que eu assinei, eu vou tirar o teu nome não estará na lista, tá? Caso esse processo prospere. Entende? Aí o senhor vai reclamar, sabe com quem? Porque o senhor quiser, fala com o advogado, fala com o senhor quiser. Mas o senhor atacou a honra objetiva da personalidade jurídica do sindicato. Eu lamento pelo senhor, o senhor foi infeliz na sua colocação. Eu espero que o senhor reflita profundamente, porque se isso prosperar, o senhor está fora. Ok. Última pergunta, doutor Jorge. Isso aí é uma questão de pós-decisão, no caso, prosperando. Olha só. Aquele irmão que foi comigo, ele pode passar a procuração para alguém representar o sindicato? Não pode. Por quê? Porque o sindicato ainda não se manifestou como sindicato, aquilo não prosperou. Quando prosperar, eu vou ter que mostrar que nós somos o sindicato. O irmão que foi comigo, ele faz parte do sindicato? Não, ele não é parte do sindicato. Ele é convidado. Caso, eu acredito que ele é um homem inteligente, ele não vai fazer isso. Caso ele passe uma procuração para alguém se habilitar, primeiro porque o nome dele não está na peça, quem está é o meu. Ele terá sérios problemas. Ele não pode passar procuração para ninguém. Quer ir na porta da corte bater panela? Eu adoro. Se eu pudesse, eu até iria. Mas não com essa figura. Entendeu? É válido. Agora chega lá. Quero falar do processo dia 4 do 12. Ok, entra. Entendeu? Quando olhar lá, quem é George da Silva Brito? Cadê o teu passaporte? Cadê esse cidadão? Está aí fora? Não. Então não é parte não, cidadão. Não é parte. Então, eles estão tão ingênuos. Eles tentam atacar e eles não têm raciocínio lógico. Não tem raciocínio lógico. Vai para a corte fazer lá o escarcéu lá na porta do portão da corte. Agora, se habilitar naquele processo, não se habilita. E eu não passei procuração para ninguém, não estou autorizando ninguém a falar em nome daquela peça. Entende? Se passar procuração, lamento muito, meu amigo, o senhor terá consequências judiciais. Porque eu já falei com o jurídico e a gente vai entrar contra o senhor. Então, querendo fazer a relação que vocês fizeram lá em 2015, façam a baixa assinada de vocês, eu terei acesso a essa peça e eu vou tirar o teu nome da relação. Isso aí é um multinho o nome disso aí. Verdade. Para a última pergunta então, doutor, quais os efeitos jurídicos no Brasil quanto a essa nova denúncia, em caso de uma decisão favorável por parte da CIDH? Qual seria o procedimento pós-decisão? O que ocorreria no Brasil? Doutor Oliveira, olha só. Ele fala que é a sentença da corte. Ele é tão
vamos chamar de rábula, e a comissão não emite sentença. A quem emite sentença é a Corte Americana. A corte, sim. Ele não sabe disso, tá? E desde 2021, que a pessoa diz que tem essa decisão, essa recomendação da CIDH. O que eu fico estarrecido é que as pessoas se conformam em ver aquilo ali no tablet. Aquela sentença é sua, aquela sentença dos fuzileiros, muitos companheiros estão passando nessa. Eu conheço a razão social de muitos dos senhores e dos fuzileiros. É situação de miserabilidade mesmo, pode ter certeza. Vendam essa narrativa errada. Os efeitos dessa decisão é um título judicial. É um título judicial. Que seria até maravilhoso se fosse inserido até na nossa própria DPF, caso existisse, né? Pois é. Agora, o que eu não me conformo, o que eu fico pensando, como é que as pessoas acreditam nessa fábula? Como é que as pessoas acreditam nessa pirula? Nesse devaneio de dizer que tem uma decisão da Corte e não mostra? Porque se fosse eu diria, eu estou passando fome, eu quero a minha sentença. Você vai me dar agora a minha sentença. Você não vai brincar com o meu sentimento, com o meu futuro, com a minha velhice. Eu quero a sentença agora, passa para mim. E você ia passar. Entende? Isso é brincar com o sentimento das pessoas, não ter respeito pelas pessoas. As pessoas não têm necessidade dessa aí, de fragério, eu quero ter uma sentença desde 2021. Para que você quer ela? Você vai levar ela para o túmulo? Ela não é sua. Entrega essa sentença para as pessoas. Porque eu já estive. Essa sentença da Corte e da Comissão vem para 3 órgãos no Brasil. Eu já estive nos 3 órgãos. O próprio Itamaraty, o doutor Felipe, já se manifestou, não tem nada de vocês. Onde veio essa sentença? E as pessoas estão acreditando que ele tem uma sentença, estão acreditando que ele detém esse documento. Esse documento, simplesmente, é um título judicial. Vocês estariam defenestrados para a situação de vocês, vocês estariam dentro da FAB. Sim. E ele está segurando para quê? É uma maldade sem tamanho, é uma crueldade com a dignidade dos nossos irmãos, é ser muito perverso, cruel, desumano, não tem amor às almas, não tem amor ao sentimento das pessoas. Eu te suplico, cidadão, mostra essa sentença para a gente acabar esse sofrimento desses irmãos. Não fica com essa sentença, no tempo certo eu vou mostrar. Quando, rapaz? Quando que o universo toca na sua consciência para você mostrar essa sentença? Eu vou pegar essa sentença, essa decisão, e vou no colegiado para saber se é verdadeiro. Como tem umas gravações dizendo que ele já tem, ele vai ser responsabilizado por aquilo ali. E se não for oriundo da OEA, ele vai ter sérios problemas. Agora, não se pode brincar com o sentimento do fuzileiro naval, não se pode. São seres humanos. Tem que ter respeito pelas pessoas. Mostre a sentença que o senhor diz que tem. Entendeu? Nós estamos querendo a sentença para definir, para sanar o mal que recaiu sobre esses irmãos de armas. Até porque eu posso complementar e parafrasear uma frase que já existe, né? A frase, ela diz o seguinte, abre aspas, a causa é de todos, fecha aspas. Então, paralelamente a isso, a gente pode dizer a mesma coisa. A sentença, ela é de todos, não é de um só, vai ficar guardado. Entendeu? Então, o raciocínio lógico é que acabasse com o sofrimento de todos, já que existe a sentença, e desse publicidade da sentença, até para a gente dar prosseguimento ao que deveria ser feito com essa sentença aí, mostrar ao Ministério de Relações Exteriores, cobrar do governo, Justiça Federal. Para o parlamento, ia arrumar um senador para bramar na tribuna, íamos para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Ou até o próprio não cumprimento da sentença na própria corte. Quando eu for lá, eu levaria e mostraria, entende? Agora, tem gente acreditando nisso e quer fazer uma viagem com o camarada dizendo que tem esse papel. Cuidado para chegar lá e mostrar uma coisa que não seja, a polícia vai lá. Sim. A polícia vai lá, porque como é que conseguiu, se não tem no Itamaraty, se não está nos outros 2 órgãos que são oficializados no STF e no STJ, como é que ele tem esse documento e ninguém mais tem? A Justiça Global não tem, o Itamaraty não tem, que já tem e-mails aí. O 1094/15, quem seria notificado seria o cidadão da associação, e ele não foi notificado, porque já tinha se manifestado. Só ele que tem essa suposta decisão da CIDH. Só que é o seguinte, eu fui olhar o Diário Oficial dos Advogados que viajaram 2021, 22, 23, que são os advogados da AGU, e vão para a comissão, sai do Diário Oficial. Não tem muitos advogados, tem 2, 3. Como é que é isso? A Comissão Interamericana se acordou de manhã, vamos ferrar o Brasil, vamos dar decisão? Foi desse jeito?
Porque tem que ter audiência na comissão. A solução amistosa, eles falam de solução amistosa. Tem que haver a solução amistosa. E nada disso ocorreu, o processo foi defenestrado, acho que um ano depois, não deu nem um ano. E ele faz uma conjuntura do 1094/15 com o procurador, ele fala uma ligação 1094/15 com a Justiça Rural, ele mostra no tablet a suposta decisão, e as pessoas vê o tablet e ficam caladas, dizem amém, amém, amém. É impressionante o nosso povo. É praticamente quase que, não querendo ofender, mas é praticamente quase que uma insanidade coletiva. Até porque a publicidade do ato administrativo, ela não é só inerente do Brasil, ela é do exterior também. E a publicidade, ela está inerentemente ligada à eficiência do ato. Se não houve publicidade, o ato não é eficiente. A gente estava analisando com o jurídico do sindicato se vale a pena entrar com ação, a obrigação de fazer. Então, o cidadão pedindo para apresentar esse documento. Entende? Em juízo. Entende? Já que ele diz que tem, a obrigação de fazer. A gente tem o endereço dele, tem o nome dele, e a obrigação de você vai ter que apresentar esse documento. Uma vez que o documento não é dele, né? É de todos, como é dito, né? De todos. Agora, a grande maioria acredita. As pessoas ligam para mim aqui, você viu esse documento? Ah, eu vi no tablet. Então, cara, olha só, não é assim que funciona. Isso tem regulamento, não é no tablet. Tem que ser tornado público. Isso tem que ser tornado público. Agora, numa boa, é brincar com os irmãos, é brincar com a velhice, com o sentimento das pessoas, é muita maldade. Eu acho uma falta de empatia, mas a associação oficialmente ela não se manifestou, ela não interferiu enquanto aconteciam as manifestações, até para a gente não ser acusado de ter interferido e estragado, prejudicado a manifestação de alguma forma. Porém, já ocorreu. Eu fui chamado para comparecer no Rio de Janeiro na manifestação, entendeu? E, inclusive, o doutor Adriano, aquele barbudo que luta pelos militares. Sim. Né? E nós conversamos, a gente não vai se a gente ver a sentença. Do contrário, eu vou bater em porta de comar, porque se tem a sentença, não é no comar, o terceiro comar que vai resolver, não. O terceiro comar é o último a saber. E o terceiro comar já mandou e-mail dizendo que não tem essa tal desse documento. Quando ele buscou, filtrou a CNH, e as pessoas estão vendo isso aí e estão acreditando. O último lugar, se você tem uma sentença dessa decisão, não é no terceiro comar. O terceiro comar é o único lugar que você deve ir. É o último lugar. Então, é estranho porque é difícil você libertar as pessoas que não querem ser libertas. Sair dessa matrix realmente é complicado. Até porque o termo comar é Comando Aéreo Regional, ou seja, ele funciona numa região e são 7 comares. E, além disso, os comandantes dos comares, eles não têm poder de fazer nada. Eles estão abaixo do comandante-geral da aeronáutica. Mas aí meros administradores, entendeu? Como eu falei anteriormente, elas chegam em 3 órgãos do Estado. Somente 3 órgãos recebem essas decisões da OEA. STJ, STF fica fora. E daí, quando esses 3 órgãos recebem, eles já arrumam o procedimento para o cumprimento. Tá? É interessante para o Brasil cumprir, é interessante para o Brasil evitar a lide, porque gera jurisprudência contra ele. Entende? E quais são as consequências? A cadeira de segurança da ONU eles não têm, porque são grandes violadores de direitos humanos. Entende? Tem outras séries, por exemplo... Pode sofrer embargos também, né? Bom, pode sofrer embargos também em taxações de alguns produtos. Embargo é mais grave de sofrer. Ele pode sofrer retaliações. Entendeu? Retaliações ele pode sofrer. Eu fui aluno do Cansado Trindade, um mestre. Foi 2 vezes presidente da Corte Americana de Direitos Humanos. E existia aquela fábrica que você tinha que ir primeiro para Washington. E ele disse, tem 2 casos que eu recebi na minha gestão, doutor Cansado Trindade. E ele me disse como é que vai direto na corte. Tanto é quando eu fui com aquele rapaz do fuzileiro naval, eles mandaram para Washington. Ele vai ver esse vídeo e ele vai saber quando for pedido. Eles mandaram para Washington. Quando eu fiz a sustentação dentro do direito internacional, ele deu uma marcha ré. O senhor vai ter que receber convúculo nisso. Eu sou a 3ª pessoa a protocolar direto na porta da corte. Tem uma juíza do Peru, tem uma menina que foi acusada do sangue luminoso do Samuel Guzman, e o terceiro que sou eu. Seria bom que todo mundo tivesse esse conhecimento e fosse lá. Então, essas decisões vão para esses órgãos. Agora, como explicar que a criatura pegou e ninguém pegou, é um mistério, tá? Tem que chamar o Mr. M para dar explicações, tá? E o último local que deve ir, já que tem a decisão,
Terceiro comando é apenas cumpridor de ordem administrativa, não cabe a ele entrar no mérito. Sim, verdade. Bom, doutor Jorge, o senhor quer concluir, adicionar mais alguma consideração aí, porque as perguntas ao senhor já acabou. Eu peço aos amigos que a decisão do meu protocolo lá na corte não tem resposta, não temos resposta, eu não sei se aqui vai prosperar, eu não sei. A hora que eu souber, eu transmito publicamente, eu não vou guardar aquilo, eu vou dizer, ó, teve um sim ou teve um não, tá? Agora eu peço aos senhores que, quando for passear, fazer parte de passeatas, as passeatas são boas porque tem projeção, tá? Agora, bater na porta dos outros, sem fundamentação, não façam isso, fiquem em casa. Fiquem em casa, porque vocês estão lá assim, acreditando que tem uma decisão da CNDH e ninguém vê. Não façam isso. Então, se eu vou, se você me mostrar. Aí eu vou. Se eu visse aquele documento, eu vou pegar um avião aqui, olha lá. Sim, verdade. Eu vou então finalizar aqui só com 2 perguntas ao Lacerda. Tem como responder, Lacerda? Tem sim. Tá, vamos lá, 2 perguntas. Por que os valores da ANES são tão caros? Não existe possibilidade de haver uma redução para novas adesões? Eu só quero saber por que a princípio parece caro esse valor. Tá, vamos lá. O que acontece é o seguinte, desde quando assumi, as pessoas geralmente ficam brincando, ou seja, elas se associam, entram, ficam 2, 3 meses, vê que não acontece nada, elas saem. Quer dizer, as pessoas que ficam vão acumulando os valores dela e das pessoas que saíram. Entende? Então o que acontece? Se você for ver, não é que está cara, é porque o nosso custo de vida no Brasil realmente é caro. O que acontece hoje? Nós pegamos todo o custo, quer dizer, contador, aluguel, coisas que têm que ser pagas, pega-se um número de associados, divide-se a conta, entendeu? Eu sou um mesmo, que apesar de ser o presidente da ANES, eu sou um associado, eu pago, eu contribuo também. E isso é aberto a todos lá, tá entendendo? E hoje, para ter uma ideia, associado titular, nós temos menos de 50 pessoas associadas. Quando eu assumi, não sei se você lembra, tinha em torno de 500 pessoas. Ao verificar o caixa, tinha um valor de menos de 200. E apurando o que acontece, as pessoas não estavam pagando. O que aconteceu hoje? As pessoas estão esperando acontecer alguma coisa para poder se associar. E isso é ruim porque quem fica pagando os nossos associados, eles ficam com uma carga tributária muito alta. Porque eles estão levando a associação sozinhos. Ou melhor, nós estamos levando sozinhos. Tá entendendo? Então por isso que muitas pessoas falam, vocês têm a obrigação de fazer. Não, nós não temos. Nós temos a obrigação de fazer pelos nossos associados. Em que situação? Tem contador para ser pago, tem aluguel da sala e outros custos que tem que ser pagos, tá entendendo? E se não houver essa contribuição mensal, não tem como fazer esses pagamentos. E o que acontece? Todo o valor da ANES para novos associados é feito em assembleia. Não sou eu, Lacerda, que defino o valor. Eu sou o presidente, sou apenas a ponta de lança, como eu brinco lá na associação, lá nas assembleias. Todo o colegiado reunido é que vai definir esse valor, tá entendendo? Então, para pegar aquela pessoa que está pagando desde o início até hoje, é um valor bem alto. Então, eles não querem simplesmente que a pessoa entre, pague 1 ou 2 meses e saia. Então, por isso esse valor é elevado. Então, quem que realmente quiser se associar, depois que entrar, depois que tiver um certo tempo lá dentro, pode ser feita uma assembleia e reduzir esse valor. Mas aí é os associados que estão lá dentro que podem definir esse valor. Por isso que existe associado titular e associado colaborador. Associado colaborador é feito diretamente com o nosso advogado, que foi feito um acordo devido à dificuldade de pagar integralmente o valor dele. Então as pessoas se associam diretamente com ele. Tá entendendo? Ok. Alguma outra pergunta, não tem? Pergunta. No último vídeo de fim de ano da ANES foi dito que para esse ano, no caso de 2025, se tudo ocorresse como pensado, a ANES até desistiria da DPF. Essas manifestações agora de fevereiro podem fazer algum tipo de prejuízo ou atraso na estratégia da associação, ou seja, essas manifestações elas podem nos prejudicar de alguma forma, com alguma autoridade,
na corte, etc. e tal, ô Lacerda? Olha, ao meu ver, pelo que eu conversei com o jurídico, não tem nada a ver conosco. Mesmo porque nós não participamos, não é porque somos metidos, não queremos misturar, não é isso. É porque a associação tem por obrigação defender seus associados, tá entendendo? Então, se a ANESE participar de uma situação dessa, ela vai deixar de ser associação para ser sindicato. Ou seja, nesse caso, nós podemos sofrer sanções judiciais lá na frente. A AGU, aí sim, conforme outro advogado disse, que vai pedir a nossa cassação da ANESE, aí sim poderá ser feito. Por isso que a ANESE não participa desses eventos, não sendo da ANESE. E mesmo porque, assim como nós temos nosso trabalho, temos nosso cronograma, nós não queremos atrapalhar o cronograma de ninguém. Nós não somos metidos ao ponto de ajudarmos, assessorarmos. Porém, tem que ser uma coisa justa, uma coisa honesta, tá entendendo? E verdadeira, como disse o Dr. George pouco tempo atrás. Não adianta ficar fazendo falácias, mentiras, tentando seduzir as pessoas com o canto da sereia, em prol de se dar bem. A ANESE não pactua com isso. A ANESE tem o objetivo de voltar e levar consigo as pessoas que confiam no trabalho da ANESE. Tá entendendo? Sim, sim. Ok, pessoal, então eu acho que está encerrado a nossa videoconferência aí. Eu agradeço já da minha parte aí a participação de ambos. Dr. Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade por estar comparecendo aqui conosco. Agradecer ao Lacerda também e desejo aí uma boa noite para todos aí, ok? Dr. Jorge, se quiser falar mais alguma coisa, esteja à vontade de falar suas palavras, considerações finais. Eu tenho que agradecer e pedir aos irmãos do Sérgio, do Fuzileiro Navais, não se iludam com falácias, com promessas. Não façam isso. Peçam para ver, mas materializado, não em tablet. É sua, essa decisão é sua, não é dele. Eles não podem reter esse documento. É a tua vida, é a tua velhice, é o teu futuro, é a tua família. Lacerda, alguma coisa? Sim. Nesse momento eu gostaria de, em especial, agradecer aos associados que estão sempre nos ajudando, não só financeiramente, mas também que chegam junto com a ANESE, trazendo informações e coisas desse tipo. E avisar também aqueles que não estão fora, vocês não são obrigados a se associar, entendam bem. Não estou aqui implorando que vocês se associem. Eu só peço que vocês, antes de falar alguma coisa ou tomar alguma decisão, reflita. Veja as coisas que estão acontecendo, o que está sendo dito a vocês, a verdade está sendo colocada à vista. Agora, vocês só vão cair no canto da sereia se vocês quiserem. Tá entendendo? Depois não adianta falar, mas ninguém me falou, ninguém avisou. O Dr. Jorge está falando, eu estou dizendo, o Oliveira está sempre fazendo vídeo comunicando a vocês. Reflita, veja a possibilidade, veja se é verdade ou não. Tá entendendo? E após isso, vocês tomem a decisão que vocês acharem melhor. Tá ok? Bom, então só gostaria de deixar meu boa noite a todos, agradecer mais uma vez a presença do Dr. Jorge, a você, Oliveira, que está conduzindo aí esse debate, tá ok? E um grande abraço a todos. Ok, um abraço. 3, 2, 1, fechou. Vai se falando. Tchau, tchau. Até logo.